quero começar falando de Xangô. Quando a gente observa a natureza com atenção, a gente percebe que existem forças que organizam o mundo material, que, determinam o lugar de cada coisa. Pensa, por exemplo, numa montanha, num monte, numa montanha de pedra firme. A montanha, ela não vai se mover com facilidade, né? Ela é pesada, ela vai atravessar ali séculos, milhares de anos muitas vezes, mantendo uma forma que é estável, digamos assim, mesmo com a chuva, com o vento, com o calor. A pedra, né? A pedra é um bom exemplo para começar a compreender a força de Xangô, né? Não porque Xangô seja a pedra em si, né? O minério ali, o mineral, mas porque essa firmeza da pedra, essa firmeza que a gente vê na rocha, ela expressa uma qualidade da natureza que também existe no princípio espiritual de Xangô. Quando essa força aparece em equilíbrio na natureza, ela organiza a natureza, né? A montanha que sustenta o solo, a rocha que delimita um território, a pedra firme que forma a base para que outras formas de vida se estabeleçam em cima dela. Então, ela vai dar estabilidade, ela vai dar sustentação. Mas se essa mesma força ela estiver em excesso na natureza, vai ser algo muito rígido. Então pensem assim numa terra, gente, num solo, que ele é completamente duro. Então nada consegue penetrar nesse solo para fixar, para poder crescer uma estrutura em cima. Nada vai brotar ali. Tem a estrutura, mas ela ficou tão dura, que a vida não consegue, né, se instalar ali. Por outro lado, quando essa força na natureza aparece em falta, a gente vê o contrário. O terreno, o solo, ele fica tão solto, tão instável, uma chuva mais forte já vai causar uma erosão, um deslizamento, né? Qualquer pressão, qualquer peso já desorganiza tudo, falta então uma base. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente já consegue perceber que existe uma força que organiza, que delimita, que sustenta, que estrutura. Então, é dessa qualidade que a gente se aproxima quando a gente fala de Xangô. Quando a gente traz isso para a vida das pessoas, para a nossa vida aqui na cidade, no dia a dia, em muitos momentos da vida, nós somos chamados a tomar uma decisão, a assumir uma responsabilidade, a estabelecer limites. E às vezes a gente precisa dizer sim para algo que precisa ser feito. Em outras situações, a gente precisa dizer não para aquilo que ultrapassa um limite ou algo que não é para acontecer. Então, esse movimento de observar, de avaliar, de pesar, de decidir, é uma manifestação muito clara de Xangô na vida material. Então, quando essa força na nossa vida material ela está em equilíbrio, a gente consegue agir com responsabilidade, a gente pensa antes de agir, a gente considera as consequências das nossas escolhas, a gente assume aquilo que decidiu, a gente sustenta os nossos compromissos, né? Não precisa gritar, não precisa impor medo, por quê? A própria postura transmite essa firmeza de Xangô, essa estabilidade de Xangô. Quando Xangô está em excesso na nossa vida material, essa energia pode se transformar numa dureza ou num julgamento constante. Sabe aquela pessoa
que quer corrigir tudo, quer corrigir todo mundo, né, sem perceber qual é o momento adequado para isso. Então, em vez de organização, o que começa a ocorrer é uma tensão. E por outro lado, quando falta a energia de Xangô na nossa vida material, aparece um outro tipo de dificuldade. A pessoa, ela começa a evitar tomar decisão, ela adia posicionamentos, muitas vezes ela vai permitindo que situações desorganizadas vão se prolongando, porque ela não consegue estabelecer os limites. Ela até percebe que a coisa está desorganizada, mas ela não consegue se impor. Então aqui a gente já começa a perceber uma coisa muito importante, que Xangô, ele não é uma ideia que está lá no plano espiritual, né? A força de Xangô, gente, aparece o tempo todo na forma como a gente lida com a vida, com a responsabilidade, com as nossas decisões, com os limites, com o sim e com o não. Então, trazendo agora da vida material para a nossa vida interior, a gente pode pensar assim, como essa energia vai aparecer dentro da nossa vivência humana, né? No nosso plano mental, na nossa mente. A energia de Xangô, ela aparece na nossa capacidade de avaliar uma situação que está acontecendo. Eu tenho que pensar sobre isso, analisar. É quando a gente precisa pesar os fatos, considerar os diferentes lados de um problema, quando a gente tenta ou tem que compreender o que é mais justo, o que é mais adequado naquele momento. Então, quando essa dimensão no plano mental, na nossa mente, no nosso pensamento, está em equilíbrio, quando a Xangô está em equilíbrio na nossa mente, a gente consegue pensar de forma mais organizada. A gente não vai reagir por impulso, a gente não vai reagir por emoção. Só que também a gente não fica paralisado eternamente ali, só pensando, pensando, pensando. Então, o que existe na nossa mente com o Xangô é discernimento. Por outro lado, se eu tenho muita energia Xangô no meu plano mental, eu vou começar a ter um pensamento muito rígido. Eu vou começar a acreditar que apenas a forma como eu penso, a forma que eu acredito é a correta. E eu vou ter dificuldade também de considerar o ponto de vista das outras pessoas. Por outro lado, quando falta essa energia, quando a minha mente está carente da energia de Xangô, eu vou ter muita indecisão. Quando eu preciso me posicionar, eu não vou conseguir pensar direito. E aí, eu quero trazer agora para o plano emocional. No plano emocional, nas nossas emoções, a energia de Xangô costuma aparecer com uma sensação assim de responsabilidade diante da vida, de uma certa dignidade diante da vida. Então, eu sinto que eu preciso responder pelos meus próprios atos, que eu não posso agir de qualquer maneira. Então, quando na nossa vida emocional Xangô está em equilíbrio, é, eu vou ter uma sensação de respeito por mim mesmo, respeito pelos outros. Se eu tiver muita energia de Xangô, eu vou estar sempre indignado, eu vou estar sempre irritado diante de qualquer coisinha que apareça errado. Quando está faltando a energia de Xangô no plano emocional, é aquela certa permissividade, sabe? Tudo pode, tudo é aceitável, nada precisa ser ajustado, fica uma certa frouxidão. E no nosso corpo físico também, né, gente? Muitas vezes a energia de Xangô no corpo físico aparece assim quando a gente adota uma postura firme, uma presença estável, uma respiração assentada. Se está desorganizada, a gente pode ter muita tensão ou se tem falta dessa energia no corpo físico, muito cansaço, muita dificuldade nessa própria sustentação física mesmo, assim, sabe? Diante das nossas responsabilidades, diante das nossas escolhas. Então, vimos como a energia de Xangô,
Ela é observada na natureza, na nossa vida material e na nossa vida íntima. Na nossa vida íntima a gente viu no plano mental, no plano emocional e no corpo físico. E quando a gente leva essa compreensão para a vida do terreiro, fica ainda mais claro por que a energia de Xangô ela é fundamental para a organização do trabalho espiritual. Um terreiro, gente, não vai funcionar só com boa vontade. O terreiro precisa de organização, o terreiro precisa de responsabilidade, precisa de regras claras para que o trabalho aconteça de uma forma que seja segura para as pessoas. Então, a energia de Xangô sustenta justamente essa dimensão da nossa casa. Ela aparece quando a gente tem regras de funcionamento, quando existe respeito pelas funções de cada pessoa, quando as decisões importantes são tomadas pensando sempre no equilíbrio coletivo e não apenas no capricho de um, no capricho de outro, né? E aqui tem um ponto que é muito importante, que estrutura não significa autoritarismo. Estrutura significa que existe um eixo, que existe um norte, que existe um rumo, um propósito que organiza o nosso trabalho. Então, quando essa energia de Xangô está em equilíbrio no terreiro, o ambiente ele tende a ser mais estável. Então, mesmo que tenha ali uma outra oscilação, cada pessoa sabe a sua função, as decisões são tomadas com responsabilidade, o trabalho mediúnico acontece dentro de um ritmo mais organizado. Porém, no terreiro, assim como na natureza, na vida material e também na nossa vida íntima, no terreiro essa energia também pode estar em excesso ou mesmo em falta, né? Quando está em excesso, pensem só, tem uma rigidez, né? Pequenos detalhezinhos vão ser tratados com uma dureza desnecessária, né? Desproporcional. A vida ali comunitária dentro do terreiro fica muito pesada, fica muito engessada. Por outro lado, quando falta energia de Xangô no terreiro, vai acontecer o contrário. As regras vão ficar confusas, as responsabilidades vão se embaralhar, o trabalho espiritual começa a perder direção, começa a perder o ritmo. Por isso, gente, a presença equilibrada de Xangô dentro de qualquer terreiro, de qualquer grupo, ela é fundamental para sustentar a egrégora da casa, né? Egrégora, gente, é o conjunto, é a atmosfera espiritual construída pelo conjunto dos espíritos e das pessoas que trabalham ali. São vocês e os guias espirituais. E na gira em si, ali na prática mediúnica da sessão mesmo, a energia de Xangô, ela vai atuar principalmente na sustentação desse trabalho. Então, antes mesmo das entidades baixarem, existe um campo espiritual sendo preparado, sendo mantido. Esse campo, ele precisa de firmeza, ele precisa de delimitação, ele precisa de uma responsabilidade para que o trabalho aconteça de uma forma segura, tanto para vocês médiums quanto para os consulentes. Então, a presença dessa energia ajuda a manter a gira organizada, tá? Então, os pontos cantados, eles vão ganhando firmeza, os médiuns tendem a se concentrar melhor, o trabalho das entidades, eles acabam encontrando um ambiente que é mais estável, sem imprevisto para acontecer. Então, quando Xangô está em equilíbrio na gira, essa energia, o trabalho ele vai acontecer de forma mais serena, sem muitos imprevistos, né? Os guias eles vão atuar com mais clareza, eles vão atuar num ambiente mais organizado, né? Porém, se na gira tem muita energia de Xangô ali naquele momento, a gira, a corrente, ela começa a ficar tensa, ela começa a tornar o trabalho muito rígido, tudo vai ficando pesado, qualquer falha já tem que ter uma correção imediata, né? Aquele olhar que já fuzila o coleguinha que está fazendo algo errado. E no contrário, quando falta energia de Xangô na gira,
a corrente vai se dispersar, vai começar a ter conversa paralela, vai faltar concentração, vai ter dificuldade de manter o ritmo do trabalho, né? Por isso, muitas vezes, o equilíbrio dessa força se constrói assim, com atitudes simples até, né? Partindo de nós, uma postura respeitosa, uma atenção durante os pontos, a responsabilidade com a própria mediunidade, com cuidado com a corrente, com o ambiente coletivo do terreiro para ajudar a sustentar essa energia, né? A própria mãe de santo, vendo a corrente meio oscilando, pode pedir um ponto de Xangô, por exemplo, mesmo que não vá baixar nada ou ninguém de Xangô ali, pode sim tocar dois pontos de Xangô para dar uma forma na corrente, né? Mesmo que seja uma gira aí de qualquer outra vibração. Então, quando a gente fala de Xangô dentro da Umbanda, a gente está falando de uma força que organiza, que delimita, que sustenta a responsabilidade, é uma energia que ajuda a gente a manter o eixo do trabalho espiritual. E no caminho mediúnico, é muito importante a gente reconhecer essa força dentro da gente, tá? Porque isso garante um amadurecimento do nosso trabalho na gira e também na nossa vida pessoal.